convite nesse domingo de EBD. Começar agora a nossa EBD de transmissão hoje aqui com os nossos jovens, o MP, na nossa igreja. E o nosso curso, olha, pessoal, está diferenciado. O curso aí, que estamos aí hoje, esse trimestre, abordando finanças e fé cristã, perspectiva bíblica e reformada sobre riquezas, pobrezas, finanças de forma geral, comigo como professor e também o diácono Márcio Denis Gonçalves. E para começar clica no aviso aí, rapidão. Oi? Clique aí no aviso na sua tela. Tá, foi. E para começar a nossa aula de hoje, queria pedir para o nosso presidente da mocidade nos fazer uma oração para começarmos, então, e dar início a nossos estudos bíblicos dominicais, nossa EBD. Você pode orar para a gente, André? Claro, bom dia. Vamos orar, então. Senhor Deus, Pai de amor, quero te agradecer, Senhor, pelas tuas misericórdias, se renova mais uma vez conosco nessa manhã, Senhor, pela tua grande bondade, Senhor, pelo teu sopro de vida, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, no teu dia para aprender mais de ti, aprender da tua palavra, Senhor. Estamos nos munindo da tua palavra para enfrentarmos o nosso dia a dia com a tua graça, a tua glória, Senhor, nos protegendo, Pai. Quero te pedir que venha usar o pastor Davi agora, Senhor, que ele possa estar sendo ferramenta útil na sua mão para trazer essa palavra, que o Senhor, através dele, venha estar trazendo uma palavra edificante aqui para os jovens que estão assistindo, para o pessoal que está acompanhando no YouTube, Senhor. E que possamos estar aqui, acima de tudo, para glorificar a Ti, Pai. Quero te pedir perdão pelos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Finanças e fé cristã. E aí, para o pessoal que está nos acompanhando do YouTube, que não tem acompanhado aí o trimestre, o que nós temos estudado, meus irmãos? O que nós temos feito durante todo esse trimestre dessa disciplina? Os nossos estudos têm sido a respeito de quais temas, quais aulas tivemos até o momento, quais aulas estamos participando. Então, vamos lá fazer uma recapitulação breve, rápida, sobre os temas que já estudamos. Nossa primeira aula foi sobre o homem e o dinheiro, né? Questão de como o homem lida com o dinheiro, as questões dos tesouros, coração do homem. E aí abordamos sobre esse assunto na primeira aula. Depois percorremos a segunda aula falando sobre riqueza e pobreza, como que funciona essas duas dimensões da vida humana, tanto o pobre quanto o rico. Depois passamos também sobre como conseguir dinheiro, a forma adequada que o Senhor nos chama a acumular riquezas, por meio do trabalho, não por meio de jogos, de azar, não por meio de roubo, não por meios ilícitos que muitas vezes vemos aí os homens acumulando dinheiro. Depois falamos também sobre a questão do crédito e a dívida. É bíblico? É bênção? Ou é maldição? A questão de tomar emprestado, préstimos consignados, contrair dívidas de maneira moderada. Estudamos também sobre isso na aula 4. E na aula 5, que foi a nossa última aula, que foi realizada ali no dia 13 de junho, falamos sobre o consumismo e ganância. Consumismo e ganância, o mal que tem afetado a nossa sociedade e que também envolve muito os jovens de hoje em dia como um todo. E na nossa aula de hoje, você que está nos acompanhando, vamos estudar sobre o quê? Sobre o quê? Sobre uma forma de fugir desse consumismo e dessa ganância. Um norte para como saber lidar melhor com os nossos recursos, que é a maneira bíblica. Aula de número 6, a liberalidade, ou a generosidade, ou a contribuição, ou a sinceridade no dar. Liberalidade vai ser o nosso tema da aula de hoje, meus irmãos. E esse tema nós vamos usar um texto bíblico base. Um texto bíblico base para estudarmos a respeito desse tema da liberalidade, pegando alguns princípios a respeito da liberalidade, estudando alguns elementos que fazem parte dessa atitude que honra e que glorifica o nome do nosso Deus. Então, abra sua Bíblia aí. Segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura
Eu vou fazer a leitura, na verdade, porque é muito longo esse. Vou fazer de 15 versículos, e aí nós, ao longo do estudo, vamos meditar a respeito de alguns versículos específicos. Então, abra aí, 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Capítulo 8, eu vou fazer aqui a leitura, você acompanha aí na tela, também no nosso slide, ou na sua Bíblia, se você tiver com ela em mãos. Vamos fazer aqui uma leitura. Acompanhe aí, meus irmãos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedidas às igrejas da Macedônia. Porque no caminho de muita prova, de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade ou liberalidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos. Vou passar aqui o próximo. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça em vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião. Pois a vós outros, que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim também levais a termo segundo as vossas posses. Porque se a bondade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Meus irmãos, liberalidade. E a partir dessa passagem bíblica que nós acabamos de ler em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 15, vamos tirar então três princípios da liberalidade, 3 princípios que mostram para a gente os benefícios, o que é e como procede a liberalidade do coração do Filho de Deus. E o primeiro princípio, meus irmãos, olha que interessante, é o princípio da graça. Contribuir, meus irmãos. Liberalidade é graça. Por que é graça? Veja aí, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus conhecida às igrejas da Macedônia. Então, ali Paulo, que estava enviando essa mensagem, essa carta à igreja ali dos Coríntios, estava tendo muito problema ali de fome na região, muitas igrejas contribuindo, muitas igrejas ofertando para Jerusalém. E aí a igreja de Corinto falou que queria. A igreja de Corinto falou que queria contribuir também, que queria ser generoso, ajudando o necessitado ali em Jerusalém. Só que passou muito tempo e eles não fizeram nada, ficaram só no querer, né? Só naquele discurso de eu quero contribuir, e acabaram que não tinham contribuído. E esse primeiro versículo, Paulo já nos mostra que contribuir, meus irmãos, liberalidade é obra da graça do nosso Deus, porque a contribuição generosa e voluntária resulta dessa ação graciosa, mediante a ação do Espírito Santo no coração do crente, inclinando o crente a repartir
livremente seus bens com os outros. Então, é uma ação graciosa da parte de Deus. E aí podemos pensar, né, que, mas o pecado, e o pecado, como lidamos com o pecado diante dessa questão de liberalidade? E nós tendemos, meus irmãos, muitas vezes a nos agarrar com todas as forças aos bens que possuímos, porque muitas vezes esses bens, eles nos dominam. Vimos em outras aulas sobre a questão da idolatria aos recursos, a idolatria aos bens, e aí muitas vezes, por causa do pecado, esses bens nos dominam, porque a gente associa o nosso conforto, a gente associa a nossa segurança, a gente associa a nossa identidade ao que nós temos. E aí, se não for uma ação graciosa da parte de Deus, uma ação graciosa da parte do Espírito Santo, agindo graciosamente no coração do crente, não há como ter liberalidade, meus irmãos, não há como ter generosidade, não há como ter prontidão, atitude para repartir os seus bens. E aí, para que o nosso coração se desapegue voluntariamente do dinheiro e de tudo que nós temos, o apóstolo Paulo nos lembra que é preciso Deus agir nas nossas vidas. E aí faz todo sentido como nós olhamos homens egoístas, homens apegados aos seus ídolos financeiros, homens que não repartem, homens que acumulam tudo para si, como nós vimos em vários exemplos ao longo das últimas aulas das Escrituras. É necessária uma ação graciosa da parte de Deus. O homem não consegue fazer isso de pronta vontade, meus irmãos. Não é da nossa natureza pecaminosa ser liberal, não é da nossa natureza pecaminosa ser generoso ante as necessidades das pessoas à nossa volta. E quando os crentes da Macedônia tomaram essa iniciativa voluntária de participar dessa oferta para a igreja de Jerusalém, Paulo precisou ali, percebeu que precisava tratar o coração daqueles irmãos. Vejamos aqui o exemplo de como os nossos símbolos de fé tratam essa ação da parte de Deus no coração do homem para tornar eles generosos. A nossa confissão de fé, no seu capítulo sobre boas obras, ali no capítulo 16, no parágrafo 3, diz o seguinte, e aí agora eu vou ter que pedir a participação aqui dos meus queridos aqui que estão na sala comigo, para fazer a leitura desse trecho da nossa confissão de fé. Vamos lá, alguém faz a leitura? Posso fazer. Confissão, boas obras. O poder de fazer boas obras não é, de modo algum, dos próprios fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo, a fim de que sejam para isso habilitados. É necessário, além da graça que já receberam, uma influência positiva do mesmo Espírito Santo, para obrar neles o querer e o perfazer segundo o seu beneplácito. Olha aqui, muito obrigado, Ana Clara, mas olha que resumo interessante do que o apóstolo Paulo acabou de ensinar. Que tudo bem, a graça da salvação, mas mesmo o crente, mesmo aquele filho de Deus, ele pode acabar caindo nessa falta de generosidade se não houver uma ação positiva do Espírito Santo, a influência positiva do Espírito Santo nessa área da sua vida. É por isso que o apóstolo diz que, olha, ser generoso, liberalidade, é uma graça, porque Deus nos concede esse benefício, nos concede esse privilégio de poder abençoar pessoas com os bens que Ele tem nos dado, participar do alívio do sofrimento alheio, participar dessa propagação do Evangelho por meio da contribuição, da liberalidade, por meio desse favor que Deus nos concede, e não precisa ser visto como um fardo. Na verdade, não deve ser nunca vista como um fardo, meus irmãos, porque Deus nos tem concedido participar desse sustento do seu próprio povo. Olha só, meus irmãos, que algo maravilhoso que Deus nos chama a fazer. Sermos coparticipantes no cuidado do seu próprio povo, porque é o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que acode ao necessitado.
É o Senhor, então, que levanta e sustenta e envia obreiros ao seu rebanho e também envia filhos seus para acudir a outros filhos necessitados. Por isso que é pura graça de Deus sermos generosos, termos um coração inclinado à liberalidade, porque nós fomos alcançados por essa graça. E agora somos coparticipantes também dessa obra que é do próprio Deus, de ser generoso e liberal, no sentido de tratar bem e acudir às necessidades do seu povo. Mas não somente é graça. Liberalidade, meus irmãos, não é somente graça da parte de Deus, não é somente uma ação do Espírito Santo no coração do crente. É também, meus irmãos, um privilégio. Vejamos aí a leitura de alguns dos próximos versículos. É um privilégio, por quê, meus irmãos? E o apóstolo Paulo continua. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Meus irmãos, olha só, não há nem desculpas para não sermos generosos, não há nem escusas no sentido de que, mas eu tenho passado por tribulações e dificuldades, porque ele está dizendo aqui que, olha, no meio de muita prova e tribulação, mesmo assim, manifestaram abundância de alegria por estarem por estarem usufruindo do privilégio de ajudarem, de serem generosos com os irmãos. E aí, a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Muitos cristãos daquela época eram de cidades pobres, como você lembra, o carcereiro Filipe. Muitos eram pobres e muitos eram soldados. Você lembra lá que soldados também acabavam adicionados à família da fé, confessando o Senhor Jesus como Salvador, e eles não ganhavam muito dinheiro. Tinha muitos órfãos, muitas viúvas, pequenos comerciantes, meus irmãos que eram pobres, irmãos que não desfrutavam de riqueza, porque o cristianismo começa ali, realmente, em pessoas mais humildes, na igreja primitiva, mas o que tinham de pobres, eles tinham também de generosidade, porque é somente a graça do nosso Deus que transforma até pessoas humildes, que poucos recursos em pessoas generosas. E aí o versículo 3 continua dizendo que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles se mostraram voluntariosos. Eles eram voluntários, mostravam voluntariedade na ajuda ao necessitado. Meus irmãos, esse versículo 3 aqui está lembrando para a gente que, inclusive, esses irmãos da Macedônia faziam sacrifícios financeiros. Eles davam além do que eles às vezes podiam. Eles não davam somente do que sobrava. Eles não davam somente do que eles não estavam usando. Na verdade, eles até sacrificavam a si mesmo para poder ter o privilégio de contribuir. E, meus irmãos, veja só que interessante, é só realmente a graça do nosso Deus que faz isso. A gente, pela nossa própria vontade, não tem essa disposição de cortar a nossa própria carne em detrimento do nosso próximo. Mas aqui nós somos lembrados que quando essa graça de Deus atua, nós até sacrificamos a nossa vida para poder ajudar o nosso próximo. E aí no versículo 4, o apóstolo Paulo continua dizendo que, olha, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Veja, meus irmãos, que coisa mais fora da lógica humana, né? O que é o comum nas igrejas? O pastor ir lá e falar, meus irmãos, contribuam. E aí parece, muitas vezes, que o pastor está até implorando para os irmãos serem generosos, contribuírem, ajudarem, dizimarem, ofertarem. Aqui na igreja da Macedônia era o contrário, meus irmãos. Os próprios crentes ficavam rogando aos líderes, olha, deixe-nos contribuir, eu quero dar mais, eu quero ajudar financeiramente, eu quero ser generoso. Eles ficavam implorando para poder serem generosos nas suas contribuições. Que poderosa é essa graça do nosso Deus, que inverte, meus irmãos, totalmente a lógica do coração humano. E aí a gente vê que essa ação, os resultados dessa ação graciosa de Deus nas igrejas da Macedônia,
é o que Paulo usa para estimular a igreja de Coríntios a fazer algo. É para estimular a igreja de Corinto. Olha, siga o exemplo desses irmãos. Eles estão fazendo certo. Eles devem nos inspirar. Eles devem inspirar vocês, meus irmãos. E aí, da mesma forma, quando a gente lê relatos como esse, registrado nas Escrituras, deve arder o nosso coração e nos inspirar, meus irmãos. Nos inspirar a generosidade, nos inspirar a liberalidade, porque nem tribulações e problemas financeiros podem ser, como nós acabamos de ver registrado, desculpas para que não sejamos generosos, para que a gente não seja liberal na nossa ajuda do próximo. Tem um registro da Escritura que eu gosto muito, quem é esse aí? Vamos ver se vocês adivinham quem é esse personagem aí. Vamos dar um chute aí. Escreve no chat aí qualquer coisa. Vamos lá, 10 segundos. Vamos ver. Tá? Eu acho que está entregando aqui a fotinha, entrega um pouco. Ou não, né? Não vai ter um chute? Um chute. Davi. Olha aí, João Felipe. Davi cortando a cabeça aí do Golias. E Davi, meus irmãos, o rei Davi, depois que pacificou o reino, depois que eu quero construir um templo para Deus, aí o profeta, não, você não pode construir um templo para Deus, vai ser só o seu filho, mas você pode comprar um local. Aí Davi, beleza, vou comprar o local. E aí Davi vai lá, então, a Araúna, e pede para comprar o local, porque ali naquele local ele queria edificar um templo ao Senhor, ele queria que fosse edificado naquele local. E aí, quando o rei Davi chega para conversar com Araúna a respeito desse lote, né, desse local, para oferecer holocaustos a Deus. E aí, o dono das posses lá falou, aí o dono das posses registra lá em 2 Samuel falando assim, que tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou que o Senhor te seja propício. Porém, o rei disse a Araúna, e aqui talvez seja uma das passagens mais fortes a respeito dessa questão de doação e de entrega ao Senhor, de liberalidade. E aí, Davi diz, deixa eu passar aqui, aí Davi diz a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Essa igreja da Macedônia estava seguindo ali os mesmos princípios de Davi, fazendo sacrifícios, se dispondo a fazer sacrifícios na sua própria vida, para entregar ao Senhor, para entregar ao povo de Deus algo que traga benefício à vida deles. E da mesma forma, é assim que devemos agir, meus irmãos. Não devemos achar que tribulações ou problemas financeiros são desculpas, são motivos da gente se furtar ao privilégio que é contribuir, privilégio que é ser co-participantes na ajuda de Deus ao seu povo, co-participantes no cuidado do Senhor com o seu povo. Vimos que, primeiro, liberalidade é uma graça. Vimos também que liberalidade é um privilégio. E também, terceiro, iremos ver que liberalidade tem a ver, meus irmãos, com consagração. Olha só, com consagração. E aí, como assim com consagração? Você deve estar se perguntando, né? Como assim com consagração? E aí, vamos ver aqui no versículo 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de número 5. Alguém faz a leitura aí que eu vou tomar uma água. Foi mal, gente. Pode fazer a leitura agora. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Veja só que dinâmica interessante. Uma graça atuante, uma graça que redunda num privilégio, mas uma graça também que é uma manifestação visível de consagração, consagração.
Não há liberalidade se não houver consagração das nossas vidas ao Senhor. Tanto que Paulo diz aqui, olha, primeiro eles deram-se a si mesmos ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, a conversão, o se voltar para o Senhor Jesus, confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, meus irmãos, envolve dedicação total da nossa vida, dedicação total dos nossos bens, dedicação total do nosso ser, da nossa existência. Verdadeira conversão sempre produz efeito em todas as áreas da vida. E aí, é um ditado muito comum, né, no meio evangélico, que diz que a última área da vida a se converter é o bolso. E aqui Paulo está falando que, na verdade, consagração envolve, inclusive, produção dos efeitos ali, um dos efeitos produzidos da conversão é entrega total até dos nossos recursos financeiros ao Senhor. Porque nós reconhecemos e vamos reconhecer que se a nossa própria vida, que é algo mais valioso que nós temos, pertence ao Senhor, os nossos bens, obviamente, vão se pertencer ao Senhor como um desdobramento óbvio. A gente tem aquele registro bíblico de Zaqueu, a gente chegou a ler em algumas aulas passadas, do cobrador de impostos, que abriu o seu bolso e restituiu tudo que havia roubado e deu generosamente aos pobres. Lá em Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10. Consagração, meus irmãos, não há liberalidade, não há generosidade se você não estiver consagrado ao Senhor, se você realmente não estiver com a sua vida toda dedicada ao Senhor, com toda a sua existência colocada diante do altar do Senhor. Tem um episódio também na Escritura muito interessante para mostrar o inverso dessa consagração, né? Que aí tem essa pintura aí. Essa pintura ninguém vai acertar. Ninguém acerta assim, só se pegar no Google aí, né? Mas ninguém vai acertar o que significa essa pintura. Talvez, se vocês escreve no chat aí, dá uns chutes no chat para poder dar uns chutes aí no chat para poder eu rir um pouquinho dos erros de vocês aí. Vamos lá, vamos ver qual vai ser o chute aí. Ninguém tem um chute, pode chutar, vocês vão chutar tudo errado, com certeza. Duvido alguém acertar. Então pode chutar sem vergonha, não vai ter problema não. Julgamento de Paulo, olha só, errado, óbvio que está errado. Vou errar tudo. Estevão está errado também. Muito difícil essa. Foi de propósito. Batalha dos PGs, não, né? Não tem nada a ver. Está muito. Se fosse mais uma pintura moderna, poderia ter sido Batalha dos PGs que aconteceu aí no mês passado, né? Mas não foi isso que aconteceu. Esse registro aí, meus irmãos, hoje eu estou cult. Hoje a nossa aula também é cultural. Nossa aula também é instrutiva, não só biblicamente, mas culturalmente. Essa é uma pintura clássica, meus irmãos. Clássica, uma pintura ali do renascentismo italiano, Raffaello Santi, grande pintor italiano que junto ali com Michelangelo e Leonardo da Vinci formaram aquela tríade dos grandes mestres do Alto Renascimento. Veja só que EBD, além de Bíblia, muita Bíblia, também é cultura, galerinha. Não fique de fora da nossa EBD. E aqui ele está retratando o quê? Um episódio muito emblemático na vida do povo de Deus, ali na igreja primitiva, no Novo Testamento. Um episódio muito emblemático, que está registrado ali no capítulo 5, versículo 1 a 11, Ananias e Safira. Ananias e Safira. Ananias e Safira eram dois, né? Era um casal ali, que é esse casal, está lá registrado em Atos capítulo 5. Vou fazer só um breve panorama a respeito da história deles, né? Que aí eles são chamados ali e tal, e aí eles vendem uma propriedade, aí eles pegam essa propriedade e aí eles entram em acordo entre os dois. E aí eles retêm parte do preço e chegam diante dos apóstolos e entregam tudo aos pés dos apóstolos, falando assim, olha, está aqui todo o valor do nosso campo.
E aí Pedro pergunta, como assim todo o valor do campo está aqui? Por que você está mentindo ao Espírito Santo? Por que você está aí fingindo que está dando tudo, se você não está dando tudo? Você reteve parte desse valor. E aí começa a ter todo um problema ali, que aí depois Ananias morre diante dos apóstolos, e aí depois também a mulher de Ananias morre diante dos apóstolos, dois morrem ali aos pés dos apóstolos, eles caem ali no versículo 10, fala que ela caiu aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Ananias e Safira não tinham uma entrega total diante do Senhor. O coração deles não pertencia totalmente ao Senhor Jesus. A oferta deles foi de fachada, não foi uma oferta generosa, sincera, mas uma oferta ali, aquela oferta para fazer o filme, né? Aquela oferta para fazer uma média na frente de todo mundo, para fingir que está sendo algo que você não é. Queriam parecer piedosos e generosos, mas dentro do seu coração estavam alimentando a avareza dentro de suas almas. Terrível, meus irmãos, terrível essa falsidade na presença do nosso Deus, na presença principalmente do Espírito Santo, como foi relatado aqui por Lucas, no caso de Ananias e Safira. Nossa confissão de fé fala o seguinte, vamos ler aí, pedir para alguém ler sobre as boas obras ainda. Quem vai ler? Eu vou ler. As obras feitas pelos não regenerados, embora sejam quanto à matéria, coisas que Deus ordena e úteis tanto a si mesmos como aos outros, contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente, segundo a palavra, nem para um fim justo, a glória de Deus. São pecaminosas e não podem agradar a Deus. Olha só, meus irmãos, boas obras, né? Como boas obras nós já temos estudado aí em outros momentos, boas obras não para você conquistar a salvação, mas boas obras como resposta de gratidão a Deus, né? Como resposta de gratidão ao amor do Senhor. E aqui está falando que não basta ser só aparência, não basta ser externamente ser algo que agrade a Deus, por exemplo, entregar dinheiro aos pobres, mas também precisa ter a motivação correta, meus irmãos. Não é sem razão que em outro instante Paulo vai dizer que, olha, ainda que eu entregue todos os meus recursos aos pobres, se eu não tiver amor, será em vão. É isso que está sendo levantado aqui. Essa é a ideia da consagração. É uma atitude externa que também é motivada pela correta atitude interna. Uma consagração, uma entrega a Deus de si mesmo e de todo o seu ser. Isso que faltou a Ananias e a Safira. Não bastam, meus irmãos, boas intenções. As pessoas estão aí cheias de boas intenções. É preciso colocar essas boas intenções em práticas. Paulo, falando aqui à igreja de Corinto, ele fala que eles, olha, vocês estão falando aí que vão fazer doações, que vão ser generosos, mas já passou tanto tempo que vocês não fizeram nada. E aí ele cobra uma atitude prática da parte da igreja de Corintos. Ele, passa a exortá-los a não só pensarem em fazer, mas a chegarem às vias de fato e fazer algo, realizarem essas boas obras, serem generosos, agirem com liberalidade com seus recursos. Porque o argumento de Paulo, o argumento de Paulo é justamente o teste do amor. Como é que funciona, pastor, o teste do amor? Eu gosto de ter um autor que fala sobre isso, o teste do amor, porque é muito comum, a gente fala muito, né? A gente é muito do discurso, de que eu vou fazer, de que eu quero. Aí, quem quer não sei o quê, e todo mundo levanta a mão, quero ir, responde apelo. Ah, eu quero ser um missionário. Ah, eu quero mudar de vida. Eu quero, aí levanta a mão, todo mundo quer levantar a mão. Aí no outro dia todo mundo esqueceu tudo que prometeu. Todo mundo esqueceu tudo que prometeu.
E aí Paulo estava um pouco falando desse sentido para a igreja aqui de Corinto. Vocês ficam aí só prometendo que vão ajudar, mas não estão ajudando. Então vamos fazer aqui, né? Vamos utilizar um argumento aqui que não seja constrangedor para vocês, mas um argumento válido que vai mobilizar o coração de vocês. O teste do amor. O teste do amor, porque lá no versículo 8 ele fala que vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O Senhor Jesus, meus irmãos, não ficou só no discurso de boas intenções, de que, eu quero amar uma igreja, eu quero salvar um povo, mas assim, depois eu resolvo o problema deles. E aí o tempo foi passando, e Jesus não fez nada. Jesus amou e teve atitudes práticas, teve atitudes objetivas. Jesus foi ativo, Jesus se esvaziou, Jesus tomou um corpo humano, Jesus encarnou, viveu uma vida pobre e sofrida, viveu uma vida difícil e morreu na cruz do Calvário para que o seu povo, a igreja de Corinto e nós, fôssemos perdoados dos nossos pecados. Então, o amor do Senhor Jesus se traduziu em ações concretas de entrega e esvaziamento pelo bem do seu povo. É essa crítica que a gente faz direto, por isso a gente fica falando o tempo inteiro que amor, meus queridos, amor jovem, amor não é friozinho na barriga, amor não é borboletinhas na barriga, como ficam mostrando filmes. Amor são atitudes práticas, amor é um verbo, amor é um princípio ativo de doação, de entrega em detrimento de si mesmo, para o bem do próximo. Aí você também deve se perguntar, né? Fica aí a dica para vocês que estão nos acompanhando também, não só aqui no Zoom, mas também no YouTube. Você fica dizendo que ama sua mãe, ama seus pais, ou ama seu cônjuge, mas não há um esvaziamento, não há uma entrega de si mesmo, não há doação de si mesmo, porque você eu não estou sentindo vontade. Não, porque eu não estou com uma disposição positiva de fazer isso. Isso não é amor, meus irmãos. Amor é uma atitude prática, independente dos nossos sentimentos serem positivos ou negativos. Ame ao próximo, ame até o seu inimigo, diz o Senhor Jesus. Afinal, qual é o sentimento positivo que você pode ter por um inimigo? Nenhum. Mas o Senhor Jesus nos chama a amar o nosso inimigo. Nos chama, então, a essa doação, a fazer o bem, a essa entrega, a essa generosidade com aqueles que nós estamos ali dizendo que nós amamos. Um autor chamado Tim Keller disse que a solução para a mesquinhez é a reorientação para a generosidade de Cristo no Evangelho, observando como ele derramou sua riqueza por você. E aí o apóstolo Paulo usa justamente esse princípio, que vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que se sendo rico se fez pobre por amor de vós. Então vocês que estão dizendo que querem ajudar, então se também se tornem pobres por amor do seu irmão, se façam pobres para que eles sejam ricos, sejam generosos, é o que ele está dizendo, sejam liberais nas doações que vocês irão realizar para a igreja da Macedônia. Não fiquem só no discurso, mas façam logo essas doações. Meus irmãos, três princípios da liberalidade que nós aprendemos nesses primeiros 8 versículos aí, nesses primeiros 7 a 8 versículos que o apóstolo Paulo escreve para a igreja ali de Corinto. Realmente existem, mas nós precisamos focar, não é verdade? Então, nós precisamos focar. Então, reservamos apenas esses 3 princípios como norteadores para conduzir o nosso coração para a liberalidade. Compreendendo primeiro compreendendo o quê? Que liberalidade é o quê, gente? Quem está no Zoom responde aí agora no chat. Liberalidade, primeiro é... Quem vai? Digita, eu falo uma palavra. É uma palavra. Liberalidade é... Cadê? É graça. Muito bom, olha só. Liberalidade é graça. Liberalidade é graça. Podemos mensurar quanto da graça de Deus opera no coração das pessoas pela
contribuição oferecida em prol do reino de Deus. Quer sejam dízimos, ofertas, ajuda ao necessitado. Então, é inclusive uma forma de mensurarmos isso, a ação da graça na vida das pessoas. E aí você muitas vezes vê... Não, depois eu vou falar sobre isso. Vamos continuar. Segundo lugar, liberalidade, além de graça, é também o quê? Quero ver escrito no nosso chat, no YouTube também, pode escrever, que depois eu vou confirmar aqui, ou no nosso chat do Zoom. Liberalidade, além de graça, é o quê? Cadê? Chute, eu gosto de chute. Vamos lá. Chutes. Sem vergonha. Vamos lá. Bora, Agnes. Cadê? Escreve aí, Agnes, aí. O que é? Já que você... Fé? Não. É fé, mas não foi isso que eu falei. Eu quero a palavra certa. Hoje eu estou exigente. Quero a palavra que eu escrevi aí. Que eu falei primeiro que era graça. Mas aí também falei que é um privilégio. Pulei ele sem querer. Um privilégio, meus irmãos. Um privilégio que é acessível não somente a quem tem recursos, mas também a crentes desprovidos de recursos. Como nós vimos, a igreja da Macedônia estava passando por tribulações e fizeram até sacrifícios pessoais para poder serem generosos com igrejas em necessidade. Porque Deus, meus irmãos, aceita nossas ofertas não somente com base no número, é com a disposição do nosso coração. Por isso que é um privilégio ser co-participantes juntamente dessa obra de Deus em ajudar o seu necessitado, em ajudar o seu povo, em contribuir para que o seu povo seja acudido, o órfão, a viúva, o necessitado, todos aqueles à nossa volta e no meio do povo de Deus que passam por necessidades. Vimos que liberalidade é graça de Deus. Vimos também que liberalidade é um privilégio. Mas também vimos que liberalidade é consagração. As Escrituras tratam generosidade, essa contribuição e liberalidade como expressão voluntária do nosso amor a Deus. E gratidão pelas suas bênçãos nas nossas vidas. É mais do que somente ofertar financeiramente, mas é dar de si mesmo, é dar-se completamente a Deus, porque isso redundará justamente numa contribuição, também numa doação dos seus recursos, porque se nós entregamos a nossa vida, que é o bem mais valioso, quanto mais o nosso bolso, nós não entregaríamos. As ofertas são meios, meus irmãos, não somente de demonstrar essa nossa entrega a Deus, mas de reconhecer também que tudo pertence a Ele. Então, é uma manifestação da nossa consagração a Deus, com a nossa entrega total ao Senhor Jesus Cristo. No início, inclusive até no início do capítulo 9, Paulo continua falando, retomando essa questão de ofertas, mas também falando que não precisaria nem falar sobre isso, porque esse é um assunto, meus irmãos, e até fico alerta. Ele, podia nem estar falando sobre isso, porque esse é um assunto básico. Ser generoso, liberalidade, porque vocês provaram da graça de Jesus, que foi tudo isso para com vocês. Então, isso era para ser óbvio para cada um de vocês. Mas eu vou aqui explicar. E aí o apóstolo Paulo continua falando a respeito, dessa importância de contribuir para as necessidades do outro e estar pronto a fazer isso com todo o coração. Liberalidade, meus irmãos. Aí fica a pergunta, você tem sido alguém generoso em sua vida financeira? Você deve se fazer essa pergunta. A gente pode até expandir isso, que se você tem sido generoso, não só com seus recursos financeiros, mas também com seu tempo, bens, dinheiro, toda a sua vida. Você tem sido generoso entregando-se a si mesmo pelos seus irmãos, entregando-se a si mesmo
em socorro e ajuda aos necessitados? É isso que nós devemos sim pensar. Se nós temos agido com liberalidade, nós temos sido, meus irmãos, bons mordomos do Senhor. Essa ideia de mordomia, né, de que o mordomo, aquele que cuida da despensa, nós temos sido generosos com a despensa que o Senhor Jesus nos colocou para cuidar, ou nós temos fechado essa despensa e usufruído tudo sozinho, como se fosse tudo só nosso? Devemos perguntar, até porque essa ideia de mordomia, que é tradução, né, do grego ali, mordomia, economo, que é literalmente alguém responsável pela direção ou administração da casa, como foi José na casa de Faraó. Ele era ali o mordomo, né, o administrador, aquele que responsável pela direção e administração dos recursos. Você é aquela pessoa que tem entregado tudo que você possui a Deus? Você tem cuidado de tudo que Deus tem lhe dado? Você tem sido um bom despenseiro, que é a pessoa que realmente administra os bens de outra pessoa, já que todos os nossos bens são do Senhor? Não devemos esquecer, meus irmãos, que nós teremos contas a prestar. Contas a prestar, porque como mordomos, e se os bens não são nossos, prestaremos contas ao nosso Deus de tudo que Ele tem nos dado. E ele perguntará se nós fomos generosos, se temos agido com liberalidade diante desses recursos que o Senhor tem nos dado. Será que, como nós vimos em outras aulas a respeito lá da parábola dos talentos, será que vamos ouvir do Senhor, muito bom, muito bem, servo bom e fiel? Ou vamos ouvir do Senhor, servo mau e negligente? Não devemos nos esquecer, meus irmãos, prestaremos sim conta diante do nosso Deus. Tem uma frase muito boa de um puritano Thaí chamado Richard Baxter, que aí ele diz assim, alguém faz a leitura para a gente. A questão é como usam aquilo pelo que trabalham tão arduamente e economizam tão frugalmente. Se o usam para Deus e para fins caritativos, homem algum há que tome curso mais certo. Essa é uma mensagem, né, muito importante para a gente, né? A gente viu em outras aulas que realmente Deus nos abençoa e nos concede bens para o nosso usufruto. É uma bênção da parte de Deus, sim. Mas, como o Richard Baxter está dizendo aqui, olha, há um curso melhor. Há um curso melhor, que é o curso da liberalidade, o curso da generosidade com os nossos bens, acudindo as pessoas com necessidade à nossa volta. Lembrando, como Calvino disse, que existe um ministério daqueles que possuem recursos. E esse ministério é justamente ser bondoso, ser generoso e acudir à necessidade do próximo. E também vimos com Calvino que todo mundo é rico sobre alguém. E aprendemos, inclusive, isso com a igreja aqui da Macedônia, que passavam tribulações e dificuldades, mas faziam sacrifícios pessoais para conseguir acudir os irmãos em necessidade de outras igrejas. Fica aí a reflexão, meus irmãos. Lembrando aí a nossa bibliografia que nós temos utilizado. Hoje eu utilizei muito esse livro do Nicodemos e esse segundo livro aí do Pensamento Econômico e Social de Calvino, para quem quiser aprofundar mais no assunto. Esses dois livros aí foram bastante utilizados na aula de hoje, tá certo? E lembre-se de avaliar a aula. Avaliar a aula aí, importantíssimo, meus irmãos. Importantíssimo avaliar a aula, avaliar a nossa EBD, aula de hoje. Acho que o link está certo, acho que é esse mesmo. Aula de hoje, QR Code aí na tela. E agora, perguntas, se alguém tiver perguntas ou contribuições, agora é a hora. Fale agora o cálice para sempre, jovens. E é isso aí, então. Então, vamos fazer uma oração. Aliás, antes de orar, encerrando a nossa EBD, temos algum aviso, diretoria da Mocidade?
Temos um aviso. Na verdade, estamos todos muito gratos aí a Deus, porque foi bênção. Tivemos nosso PG presencial na sexta-feira, respeitando os distanciamentos, deu tudo certo, conseguimos, graças a Deus e a proteção dele, foi bênção demais. Ontem também tivemos a nossa cantata do nosso coral, também foi muito bom, super edificante, um louvor muito bom, foi show de bola. E aí o aviso que eu tenho que dar para essa próxima semana é que fiquem ligados no grupo e no nosso Instagram, porque vai sair a programação já de julho. E aí, com isso, já teremos aí as datas das programações do mês que vem. Não vou dar spoiler, então fiquem ligados. Valeu. Tudo bom, meu presidente? É isso aí, gente. Vou fazer uma oração, então, encerrando. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu exemplo, Senhor Jesus. Exemplo pessoal de se fazer pobre em favor da nossa riqueza. Mas também obrigado porque a tua graça, Pai, é que nos ajuda e nos capacita a também sermos generosos e agirmos com liberalidade ante as pessoas em necessidade à nossa volta, ao teu povo. Que a tua graça, Pai, nos torne generosos, nos torne abundantes na contribuição, liberais como o Senhor é ante as necessidades do teu povo, para que possamos agir sempre com liberalidade, cuidando do teu santo povo. Privilégio esse, Pai, que o Senhor tem nos concedido e tem nos chamado a participar. E que a nossa vida, Pai, nossa vida possa ser consagrada ao Senhor, para que todo o nosso ser, Pai, todo o nosso ser esteja colocado aos pés do Senhor Jesus. Essa oração, Pai, que nós te fazemos. Queremos ser diferentes do mundo, mundo que vive do egoísmo, mundo que vive de realizar e satisfazer as suas próprias necessidades, acumular para si. Queremos ser diferentes do mundo. Queremos ser como teu povo, como o Senhor, diferentes desse mundo caído. Queremos ser, Pai, generosos, não somente em atitudes externas, mas também com um coração sincero e genuíno para ti, Pai. Essa é a oração que te fazemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bom domingo, meus irmãos, bom almoço e até mais tarde no culto vespertino.